Saudações, amados irmãos em Cristo Jesus. Sejam bem-vindos a mais um dos nossos vídeos. Eu tenho imensa satisfação em estar aqui para compartilhar a palavra de Deus, compartilhar alguma coisa da parte de Deus. Nas Escrituras, na verdade, não temos nada novo, nós só estamos a trazer aqui aquilo que a Bíblia diz, aquilo que a Bíblia nos aconselha. Bom, hoje vamos fazer algo diferente. Eu quero compartilhar um pouquinho, em poucas palavras, o que mudou realmente na minha vida quando eu conheci a Cristo, né? Eu vou aproveitar de trazer aqui uma ideia básica de quais transformações devem ser visíveis quando a pessoa conhece a Cristo. Bom, de princípio, eu já participava na Igreja Católica, eu era cristão assíduo, na verdade. Estava lá todos os domingos, todos os sábados, e eu participava. Mas é claro que a minha vida era como de qualquer uma pessoa. Eu mentia, eu fazia muitas coisas que, eu sabia que eram erradas. Embora eu era tido como um bom menino, mas eu fazia muitas coisas que eu sabia que eram erradas. Quer dizer, ter noção de errado, não com base no que a Bíblia dizia, porque eu não li a Bíblia, mas por uma questão de consciência mesmo. Mas eu tive um convite para participar num estudo teológico, né? E eu me interessei bastante porque era algo relativamente a Deus. Tratava-se de Deus e eu tinha no meu íntimo interesse sempre de conhecer um pouco mais sobre Deus, sobre a Bíblia e por aí fora. E quando eu ia aprendendo sobre a palavra de Deus nesse curso, a coisa que mais, quer dizer, a principal coisa, aquilo que realmente foi o começo da transformação, foi a minha forma de ver o mundo. A primeira transformação que eu tive, que eu acredito que tive, não foi ter parado de fazer as coisas que eu fazia e considerava errado, que a Bíblia condenava, por exemplo, mas foi como eu passei a enxergar o mundo. Porque as coisas que eu aprendi sobre Deus, sobre mim, sobre o mundo, me fizeram passar a olhar para o mundo de uma forma totalmente diferente. Eu já sabia que existia um Deus que criou o mundo, criou a nós, que era nosso Pai, mas isso eu sabia porque eu ouvia falar na igreja, ouvia falar com pessoas, mas quando eu comecei a ouvir ou a ver isso, a ler isso de forma individual, prática, de forma visível, através dos estudos, quando começamos a falar sobre justificação, sobre o pecado, sobre condenação, sobre o juízo eterno, sobre essas pequenas coisas, quando eu comecei a ouvir sobre isso e a ler na palavra de Deus sobre isso, a minha visão começou a mudar sobre as coisas. Eu percebi que eu estava errado, né? Eu estava no pecado, estava a viver uma vida totalmente deslocada daquilo que Deus queria, mas aquilo foi tão alegrador que eu percebi que não, existe sim um ser que criou todas as coisas, o qual eu tenho lido sobre ele, só que a principal coisa é que ele definiu como cada ser humano deveria viver. Ele definiu, não de forma conjunta, mas existe um parâmetro, uma forma de caminhar, uma forma de lidar com o próprio Deus, com o mundo, com as pessoas, com os desejos, com as vontades e tudo mais. Então, eu percebi que existe uma forma, porque assim, eu vivia, eu acreditava que, cada um escolhe seu caminho, cada um vive como acha, como lhe apetece, como deseja e faz as coisas como ele deseja. Alguém dá conselho ali, dá conselho aqui, você segue aquilo que você acha primordial ou importante. Mas quando eu comecei a ler a Bíblia, eu percebi que existe alguma coisa, existe um direcionamento. Existe um caminho que se deve percorrer, existe uma visão que se deve ter do mundo, existe um Deus que definiu como nós devemos nos relacionar com Ele e com o mundo. Então, a principal coisa
que mudou foi essa visão de mundo. Foi de perceber que as coisas não terminavam aqui. As coisas não terminam aqui. As coisas não começaram aqui e não vão terminar aqui. E que nós estamos aqui para viver um certo estilo de vida que depois cada um de nós irá para um lugar aonde tiver escolhido durante esse caminho. E isso começou a me deixar muito mais atento com a forma que eu pensava, como agia, como lidava com as pessoas, com a minha família, os meus amigos, tudo. E isso começou a surtir alguma transformação, não porque alguém disse que eu tinha que parar de fazer aquilo, parar de fazer aquilo. Não. A pessoa, por acaso, que nos estava a ensinar sobre a palavra de Deus, nunca nos disse o que devíamos deixar de fazer, o que devíamos fazer. Nunca. Essa pessoa só nos ensinou a palavra de Deus. E sozinho, eu comecei a perceber que não. Pela palavra de Deus, isto aqui, aquilo ali. E assim a minha vida foi tomando um novo rumo. E o que mais me chamou a atenção foi o fato de eu perceber que eu podia ter um relacionamento com esse Criador. Podia ter um relacionamento pessoal com esse Criador. Desde então comecei a buscar esse relacionamento até aqui. É claro, com muitos altos e baixos, mas perceber que eu podia ter um relacionamento pessoal com o Criador do Universo, com aquele que me criou, foi fantástico. Portanto, foi uma mudança da minha visão muito significativa. E a partir daí as coisas foram acontecendo. Mas foi isso que principalmente mudou. E outras coisas foram consequentemente aparecendo. Então, era isso que eu queria partilhar. A tua visão do mundo precisa mudar quando você se encontra com Jesus. Esta é a verdade. Que Deus te abençoe e eu vejo você no nosso próximo vídeo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.